Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa playlist de estudos para o concurso do INSS. Eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que está decidido a estudar para concursos públicos, conseguir um cargo efetivo, ter um bom salário e muitos benefícios. Então, se você quer mudar a sua vida através dos estudos, já curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber as próximas aulas dessa playlist, porque essa é só a primeira de muitas. E vem comigo! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver as 15 questões de português que foram cobradas na última prova desse concurso do INSS lá em 2016. E já aproveita e entre no nosso grupo de estudos do Telegram, é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Eu tenho trazido lá diariamente questões sobre a última prova, explicações e notícias desse concurso. Então, vem lá estudar com a gente. A banca que realizou o último concurso do INSS foi o CESP-Sebrasp. E a forma que eles cobram as questões é você julgando se está certo ou errado, e não por alternativas A, B, C, D e E. Então, dessa forma, quando você acerta uma questão, você ganha um ponto, e quando você erra, você perde um ponto. Daí é bom você ficar bem atento, porque você pode aí usar uma estratégia de deixar algumas questões em branco, quando é aquela questão que você não faz a mínima ideia do assunto, não tem nem aquele chute consciente que você pode dar. Só que também deixar muitas questões em branco pode prejudicar a sua nota na classificação final da prova. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando mais detalhadamente como resolver provas nesse formato, comentem aqui, escrevam a palavra CESP que eu já saberei o que vocês estão pedindo. Depois de resolvermos essas questões, nós vamos resolver outras questões de português com alternativas de múltipla escolha, para a gente já ir se preparando, porque a banca desse próximo concurso do INSS ainda não está definida. A gente não sabe qual poderá ser e como será o tipo de cobrança, né? Mas fiquem tranquilos que todas as questões que eu trarei aqui serão sobre os assuntos cobrados no edital do INSS. E eu trarei também vídeos com perguntas específicos para cada item do edital, para você se preparar completamente e buscar aí gabaritar a matéria de português na prova do INSS. Então se prepara aí e bora lá resolver a última prova de português do concurso do INSS. Para começar aqui a responder as perguntas de português, temos aqui um texto em que vamos fazer a leitura e eu aproveito para deixar uma dica já para vocês. Na hora da prova, quando você for ler, leia atentamente, tá bom? Veja o contexto, o que está contando nesse texto, qual que é o sentido, a intenção do autor. Para daí na hora de você responder as perguntas ficar mais fácil, mas não se prenda aos detalhes, tá bom? Não demore muito para ler seu texto, porque na prova você tem um tempo para responder todas as questões. O que você pode fazer é em casa, quando estiver treinando, fazer simulados de provas, onde você vai simular o tempo, então você já vai ter uma noção lá no dia da prova, quanto tempo ali você pode demorar na leitura. Mais pra frente, eu vou trazer aqui para vocês alguns simulados, exatamente como foi a última prova do INSS, para vocês já irem treinando em casa, já irem estudando, porque além das matérias, a forma como você faz a prova, o tempo de prova, o jeito de analisar as questões, a estratégia, né, do certo e do errado, tudo isso conta muito na hora do resultado final da sua nota. Vamos agora à leitura do texto número 1. Naquele novo apartamento na rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura, uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante, onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a seu Joaquim, um marceneiro que tinha oficina na rua Garcia Dávila com Barão da Torre. O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa, entre a Farm de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinícius de Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorara ainda o número do prédio. Tanto que, quando seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante. Tive um momento de hesitação. Mas foi só um momento. Pensei rápido. Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227.
Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração. Visconde de Pirajá, 127. Respondi e seu Joaquim desenhou o endereço na nota. Tudo bem, seu Ferreira? Dentro de um mês estará lá sua estante. Um mês, seu Joaquim, tudo isso, veja se reduz esse prazo. A estante é grande, dá muito trabalho, digamos 3 semanas. Agora, nós vamos ler os itens e, como vocês podem ver, não tem alternativas. Você vai escolher se está certo ou errado e no gabarito da prova vai ter lá para você marcar. Número 1, certo ou errado. 2, certo ou errado. Ou em branco. Então, eu vou ler os itens. Após cada item, vou dar um tempinho para você pausar o vídeo, voltar no texto, ver o que você acha, se é certo ou errado. Daí, você despausa o vídeo, volta aqui e a gente faz a correção. Número 1. O trecho Dá muito trabalho, da linha 27, constitui uma referência de seu Joaquim à confecção da estante, tarefa que, segundo ele, seria trabalhosa. Pode pausar o vídeo. Agora, nós vamos voltar no texto, aqui na linha 27, e sempre quando nas alternativas estiver mencionando algum pedacinho de uma frase do texto, você volte no texto para ler, para ver o contexto geral. Porque pode ser que na alternativa, aquilo que está escrito tenha um sentido, isoladamente. Mas no texto, se você for ler um pouquinho antes e um pouquinho depois para entender tudo, pode ter totalmente outro sentido, tá? Isso serve para várias perguntas de português. Então, sempre faça isso. Veja lá no texto como que está inserido e qual que é o sentido real. Aqui na linha 27, então, vamos procurar aqui dá muito trabalho. Aqui, ó. A estante é grande, dá muito trabalho, digamos, 3 semanas. Então, o que dá muito trabalho aqui para ele? A estante, porque ela é grande. Então, aqui no número 1, fala isso, que constitui uma referência do seu Joaquim à confecção da estante. Então, está correta. Vamos agora para 2. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto, uma vez que ele desenhou o endereço na nota. Pode pausar o vídeo. Vamos voltar aqui então na linha 22 para entender o que aconteceu. Aqui, ó. Visconde de Pirajá, 127. Respondi. E seu Joaquim desenhou o endereço na nota. Aqui, esse desenhou o endereço da nota não quer dizer que ele é analfabeto, ele não sabe, ele fez um desenho. É uma forma de dizer que ele escreveu, ele rabiscou, ele anotou o endereço da nota. Então, aqui quando fala que podemos inferir, né, podemos deduzir que ele é analfabeto, não é bem assim. Ele quis somente dizer com outras palavras, tá? Então, a 2 está errada. 3. A expressão armar ali minha tenda, linha 3, foi empregada no texto em sentido figurado. Pode pausar o vídeo. Vamos ler então a linha 3. Aqui, ó. Não era um cômodo muito grande, mas dava ali para armar a minha tenda de reflexões e leitura. Uma escrivaninha, um sofá e os livros. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o local que ele viu não era tão grande, mas dava para armar a tenda? Ele quer dizer que ele ia pegar uma tenda de verdade e armar lá? Não, né? O que ele está querendo dizer é que dava para ele arrumar ali o cantinho dele, com as coisas dele, para ele poder fazer as leituras. Então, quando fala aqui que está em sentido figurado, está correto. O que é sentido figurado? É quando a gente diz alguma coisa com um sentido assim imaginário, que não existe de verdade, né? A tenda, ela não tá lá de verdade, né? Não é um sentido direto, objetivo. Ele vai pegar uma tenda, vai armar e vai colocar lá. É um sentido figurado, tá bom? Então, a alternativa 3 está correta. 4. De acordo com as informações do texto, Vinícius de Moraes passou a morar no apartamento onde antes residia Mário Pedrosa. Pode pausar o vídeo. Então, aqui você deve voltar ao texto e tentar procurar se tem algum lugar que fala que o apartamento era de Mário Pedrosa. E a gente pode ver aqui, ó, no segundo parágrafo, fala o seguinte: o apartamento não ficava tão perto da oficina, era quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa. Então, onde morava Mário Pedrosa? No prédio em frente, quase em frente, não onde ele mesmo morava. Então, essa alternativa aqui, a 4, está errada. 5. O momento de hesitação, linha 15, vivido pelo narrador, deveu-se ao medo de informar o endereço a um desconhecido. Pode pausar o vídeo.
Vamos voltar ao texto, então, para entender ali na linha 15 o que quis dizer. Vamos começar aqui, ó, no começo da oração. Tanto que, quando o seu Joaquim, ao preencher a nota de encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante. Tive um momento de hesitação. O que é o momento de hesitação? É aquele momento que você para assim, tipo, pensa, e agora, né? E como a gente leu no texto, ele teve esse momento porque ele não lembrava do endereço dele, lembra? Ele não sabia exatamente o número. E aqui na 5 fala que esse momento de hesitação foi medo de informar o endereço. E não foi medo, é ele que não sabia, não se lembrava o número. Então, a 5 também está errada. 6. O verbo dever foi empregado na linha 17 no sentido de ser provável. Pode pausar o vídeo. Vamos voltar lá então na linha 17, que a gente vê que é essa daqui, mas a gente volta um pouquinho antes, ó, na linha 16, para ver quando que começa a oração para a gente entender melhor. Pensei rápido. Se o prédio do Mário é 228, o meu, que fica quase em frente, deve ser 227. Então, tá perguntando esse deve ser se está no sentido de provável. Vamos substituir aqui, ó, que fica quase em frente, deve ser 227. É provável que seja 227, ele está ali deduzindo, imaginando. Então, a 6 está correta. Os próximos itens agora são a respeito dos aspectos linguísticos, tá? Vamos lá. 7. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse o trecho lembrei-me de que, da linha 18, por lembrei que. Pode pausar o vídeo. Vamos ali então na linha 18. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração. Então, essa parte aqui, lembrei-me de que, tá falando que se substituir por lembrei que, tem o sentido, né? O sentido seria preservado. Vamos ver. Mas lembrei que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar... Então, a gente vê que sim, né? Tem o mesmo sentido e também gramaticamente correto você falar lembrei que ou lembrei de que. A mesma coisa com o verbo esquecer. Eu esqueci que ou eu me esqueci de que também está correto das duas formas, tá bom? Então, essa daqui, a 7, está certo. 8. A forma verbal teria, da linha 2, está flexionada na terceira pessoa do singular, para concordar com apartamento da linha 1. Núcleo do sujeito da oração em que ocorre. Pode pausar o vídeo. Vamos lá então, aqui está falando, na 8, que a forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa? Eu, tu, ele. Então, ele teria. Beleza. Para concordar com apartamento. Então, tá falando que o teria concorda com o apartamento. O apartamento teria. Da linha 1. Vamos voltar lá no texto e ver se realmente é isso que está falando. Aqui, ó, naquele novo apartamento da Rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Quem teria um escritório para trabalhar? O apartamento? O apartamento vai ter um escritório para trabalhar? Não, o narrador está falando dele mesmo, né? Eu teria, só que ele ocultou o eu, porque dá para entender. Naquele novo apartamento da Rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez, eu teria um escritório para trabalhar. Então, se a alternativa fala que está se remetendo ao apartamento, está errado e também não está na terceira pessoa, está na primeira pessoa. Eu teria, e não ele teria. Então, a 8 aqui está errada. 9. Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam, na linha 6, fosse substituído por que caberia. Pode pausar o vídeo. Então, agora a gente vai lá na linha 6 e vê se a gente pode substituir o onde caberiam por que caberia. Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante, onde caberiam todos os meus livros. Daí, se você fosse substituir, seria na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante, que caberia todos os meus livros. Já não tá concordando aí o número, né? Porque aqui caberiam é no plural, porque são todos os livros, e que caberia tá no singular, né? E daí faltou um em aí, né? Poderia ficar em que
caberiam, né? Então, está errada essa alternativa. A número 9, está errada. 10. No período tanto que, quando, momento de hesitação, então esse trecho da linha 13 a 15, o emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação. Pode pausar o vídeo. Vamos lá, então, aqui uma questão sobre pontuação. Vamos no trecho aqui da linha 13 até 15 e ver se as vírgulas desse trecho seguem a mesma regra, tá bom? Então, vamos lá, 13 a 15, aqui, ó, do tanto que até aqui, hesitação. Tanto que, vírgula, quando seu Joaquim, vírgula, ao preencher a nota de encomenda, vírgula, perguntou-me onde seria entregue a estante, vírgula, tive um momento de hesitação. Então, nessa frase aqui, onde a gente vê muitas vírgulas, a gente precisa estudar a respeito da pontuação das vírgulas e saber que cada vírgula, ela tem um propósito, né? Não é toda vírgula que ela vai ser igual. Se vocês até quiserem, comentem aqui, deixe a palavra vírgula, que eu faço um videozinho rápido explicando a respeito de pontuação, sobre as vírgulas. Aqui nesse caso, todas essas vírgulas, elas estão empregando, sim, o mesmo intuito, que seria o quê? Separar as orações. Essas orações aqui, ó, que são separadas, intercaladas pelas vírgulas, todas elas são orações subordinadas adverbiais temporais. E o que quer dizer isso? Nesse caso aqui, você pode perceber que a vírgula não está enumerando, contando alguma coisa e citando. Não, ela está colocando um trechinho da oração entre vírgulas, para dar, assim, uma ênfase ou explicar um tempo, como, por exemplo, aqui no comecinho, olha, tanto que, vírgula, quando o seu Joaquim, vírgula, ao preencher a nota de encomenda, então, ele está explicando que é no momento que ele estava preenchendo a nota de encomenda, vírgula, perguntou-me onde seria entregue a estante. Daí outra vírgula, tive um momento de hesitação. Ele está separando ali o momento dele com o momento do Joaquim. Então, essas vírgulas estão sempre assim separando pedacinhos das orações. Então, todas elas têm o mesmo intuito. Se no final aqui dessa frase tivesse uma continuação e ele falasse assim, ele vai me trazer uma estante, vírgula, sofá, vírgula, geladeira, vírgula, daí essas vírgulas já não teriam o mesmo sentido dessas aqui que a gente vê na frase, que elas estão citando, estão enumerando. Então, essa alternativa aqui, a número 10, ela está correta, porque fala que o emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação. Sim. Vamos agora ler o segundo texto, esse é bem pequenininho para a gente analisar os próximos 5 itens. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha. Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a respeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca, a Real Livraria. Dom José chamava de joia maior do Tesouro Real. Dom João VI, mesmo na correria da partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em 3 diferentes levas, a Real Biblioteca aportou nos trópicos e foi até mesmo tema de disputa. Acerca de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima, julgue os itens que seguem. Então, vamos lá agora para o item 11. Princesas e diplomatas eram valorados conforme a quantidade das bibliotecas que seus países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações diversas. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, é realmente isso mesmo que está falando aqui no texto? Que as princesas e diplomatas tinham o seu valor conforme as bibliotecas dos países e os livros que possuíam? Não é bem assim, né? E aqui no texto fala que os dotes das princesas que eram negociados, tendo os livros como objetos. Então, aqui a gente vê que o que tinha valor era o livro, né? Eles valiam muito. E não sobre um casamento, né, das princesas com os príncipes de dotes, se um país tinha mais biblioteca ou se outro não tinha. Enfim, não era exatamente isso que estava falando, né, no texto conforme a 11. Então, a 11 está errada. E vamos para a 12.
A Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto que atingiu Lisboa, como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o país. Pode pausar o vídeo. E pessoal, olha que interessante essa questão aqui, para a gente ver como que a banca pode trazer um item que fala ali de assuntos do texto, mas não com o sentido, não realmente o que o texto trouxe para a gente. Então, vai da sua interpretação, tá? Por isso que eu falei que vocês devem ler um texto com calma, entender o que está dizendo certinho, porque eles podem trazer uma questão que se parece muito com o texto, mas na verdade não tem nada a ver. Porque se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ler nessa parte, ó. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a respeito dos destroços, terem erguido a grande biblioteca, a Real Livraria. Então, o que está dizendo aqui? Que lá em Portugal teve mesmo, né, em Lisboa, um grande terremoto, destruiu quase a cidade inteira. E aqui fala que, a despeito dos destroços, ou seja, apesar dos destroços, apesar daquele caos que estava a cidade, eles têm orgulho porque eles construíram a livraria, a grande biblioteca. E na questão fala que usaram os destroços do terremoto para a construção, né? São coisas totalmente diferentes. Então, o entendimento aqui da palavra a despeito, ou se você não sabe o que essa palavra significa, mas você lê aqui ó, o parágrafo inteiro, você já entende o que está querendo dizer. E quanto mais questões também vocês treinam, mais calibrados vocês ficam na hora de responder esse tipo de pergunta. Então, a gente vê que não tem nada a ver, a letra 12 está errada, não é isso que está querendo dizer esse item. Item 13. A expressão essas coleções da linha 5 retoma por coesão o termo biblioteca da linha 1. Pode pausar o vídeo. Então, vamos lá, mais um item que você tem que voltar no texto, ver o que está retomando, né? Uma coisa ligando com a outra, para você ver se é isso mesmo que o item está dizendo ou se não é. Então, vamos lá na linha 15, ver se essas coleções está retomando o termo biblioteca, que está na linha 1. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha. Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Essas coleções do quê? Aqui o essas coleções remete aos livros, né? Os livros, essas coleções de livros foram ali o tratado de barganha. Só que essa questão foi considerada correta, tá no gabarito oficial da prova, porque assim, coleções de livros se referem à biblioteca, coleção de livro é uma biblioteca. Então, deu como estava correta. Mas a gente lê aqui e entender, pegar o essas coleções aqui do final, ele tá remetendo ao conjunto de livros, né? A esses livros que foram negociados. Então, aqui a gente pode ver que a banca, que ela que formula as questões, o gabarito, ela pode entender da maneira que ela entende, por mais que a gente possa não concordar, nessa prova com certeza entraram com recurso contra essa questão, mas a banca mesmo no gabarito final continuou deixando essa questão como correto, porque essas coleções remetem aos conjuntos de livros que nada mais são do que bibliotecas, então está correta. 14. O sinal de 2 pontos empregado imediatamente após biblioteca na linha 8 introduz um termo de natureza explicativa. Pode pausar o vídeo. Então, aqui a gente já vê mais um item de pontuação. Se você tem dificuldade com pontuação, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, você precisa estudar, revisar bastante, porque é cobrado na prova, tá? Vamos então na linha 8 para a gente ver se os 2 pontos depois de biblioteca tá introduzindo uma explicação. Então, aqui linha 8, orgulhavam de, a respeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca, 2 pontos, a Real Livraria. Então, uma grande biblioteca, 2 pontos. A Real Livraria está falando qual é essa grande biblioteca, está explicando, né? Essa biblioteca é a Real Livraria. Então, está correta a número 14. Agora, a última questão é com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da República. Julgue o próximo item. Então, no edital, é cobrado esse Manual de Redação da Presidência da República. Se você nunca viu, nunca estudou, é um manual, né, um livro, onde lá
tem várias regras, né, várias normas a respeito de ofícios, memorandos, vários documentos, né, isso é oficial. Então, é um item que nós vamos ter que estudar para essa próxima prova do INSS. E lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que eu vou trazer vídeos sobre cada assunto, cada tema do edital da parte de português, esse aqui será um deles, será um vídeo específico para esse. Eu vou ler aqui a questão para vocês, mas eu já aviso que essa questão ela foi considerada errada pelo gabarito, mas hoje a gente não vai utilizar ela para estudar porque ela está desatualizada, tá bom? Os assuntos aqui cobrados nessa questão mudaram depois da prova, então só para vocês verem mesmo um tipo de pergunta que pode ser cobrada. 15. O trecho seguinte é adequado para compor a parte inicial de um memorando. Daí tem lá Brasília, 2 de fevereiro de 2016, a senhora Ana Silva, INSS, o endereço, né, o CEP, Brasília DF, e assunto, 2 pontos, curso de aperfeiçoamento em atendimento ao público. Então, cada documento, ele tem uma estrutura que você deve seguir. Nesse caso aqui, tá dando um exemplo de um memorando, só que já está desatualizado, tá? Faltaram informações aqui nessa questão. Mas quando você estiver trabalhando em um órgão federal, né, no INSS, por exemplo, e você precisar enviar um e-mail, enviar um ofício, um memorando, uma carta, qualquer documento oficial que seja, você deve seguir essas regras do Manual de Redação da Presidência da República. Você não pode simplesmente escrever de qualquer jeito, do jeito que você acha. Tem que seguir um padrão. Então, esse será um item que nós vamos estudar para o próximo concurso, a próxima prova do INSS. Curta esse vídeo se você gostou e quer mais aulas assim como essa. Aproveite e assista esse vídeo aqui de como estudar para o INSS, que eu explico mais amplamente todas as matérias e como que é esse concurso. Se inscreva no canal para receber as próximas aulas dessa playlist e novidades a respeito de outros concursos que possam te interessar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!